E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui ao canal do Cablão. Eu sou o professor Cablão e nessa videoaula vamos fazer aqui as aulas 5 e 6 do caderno Aprender Sempre, segunda série do ensino médio. Aula 5 e 6 aí, um outro tipo de proporcionalidade. Se você está chegando aqui pela primeira vez já, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, certo? Objetivos das aulas aí: reconhecer uma proporcionalidade inversa na relação entre duas grandezas, estabelecer a propriedade fundamental da proporcionalidade inversa entre duas grandezas e determinar o valor da grandeza inversamente proporcionais, com o modelo da regra de 3. Numa gráfica, 8 máquinas de mesmo rendimento imprimem um certo número de cópias em 10 horas. Imagine que 3 delas apresentaram algum defeito e pararam de funcionar, e responda: quais são as grandezas envolvidas nesse contexto? Então nós temos o número de máquinas e o tempo. São as duas grandezas envolvidas. B. O que ocorre com o tempo para finalizar o mesmo número de cópias, se, de fato, essas 3 máquinas pararem de funcionar? Então, nós temos que fazer aqui uma regra de 3. Nós temos 8 máquinas funcionando e o tempo é 10 horas. Se 3 pararem de funcionar, restarão apenas 5. E aí, x horas. Antes de começar a resolver a regra de 3, temos que analisar se essas duas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Ou seja, quando aumenta, ou melhor, quando diminui o número de máquinas, o que acontece com o tempo? O tempo vai aumentar. Concordam? Se diminui o número de máquinas, o tempo aumenta. Então, o que a gente tem que fazer? Inverter, porque elas são inversamente proporcionais. Temos que inverter uma coluna. Então, vamos inverter a coluna que tem o x. E aí fica da seguinte forma: 8 quintos. Então, 8 está para 5, assim como x está para 10. Perceba que a gente inverteu aqui a coluna aqui do x. E aí, resolvendo aí, multiplicando aqui essa proporcionalidade, né, cruzado, nós temos 8 vezes 10, que dá 80, que é igual a 5 vezes x. Portanto, o x é igual a 80 dividido por 8, vai dar 16. Aliás, 80 dividido por 5, né? Vai dar 16. 16 minutos, né? É minutos aqui? Horas. 16 horas. Há proporcionalidade entre as grandezas que estão relacionadas no problema? Sim. Pois se você diminuir o número de máquinas, o tempo aumenta na mesma proporção. São inversamente proporcionais. Então, elas são inversamente proporcionais. De acordo com o contexto descrito no enunciado, em quanto tempo as máquinas restantes realizarão o mesmo número de cópias? Pensei que já era para ter respondido, então acabei respondendo lá no item B, mas era para ter feito aqui, ó. Então, 16 horas. Não vou fazer a conta de novo, não, que eu já fiz lá na outra, né? Deixa eu ver o que estava perguntando lá. Então, aqui está falando o que ocorre com o tempo para finalizar o mesmo número de cópias. Então era simplesmente para você dizer que o tempo aumenta. Então, o tempo vai aumentar. Menos máquina, mais tempo. E aqui era para a gente fazer a conta, né? Então, nós temos lá 8 máquinas em 10 horas. Menos 3, 5 máquinas em x horas. E aí, novamente, faz a pergunta. Se aumenta o número de máquinas, o que acontece com o tempo? Diminui. Então, elas são inversamente proporcionais. Você inverte uma das colunas, geralmente aqui tem o x, né? Então, fica 8 aqui, x aqui, 5 aqui, 10 aqui, e você resolve a regra de 3 aí. Aqui é 10. Fica 8 vezes 10, que é igual a 5 vezes x. E aí o x é igual a 80 dividido por 5, que dá 16 horas. Tá? Ou você monta a proporcionalidade, ó. 8 está para 5, assim como. Aí você inverte aqui, ó. Assim como x está para 10. E aí multiplica da mesma forma.
8 vezes 10, que é igual a 5 vezes x. Portanto, x é igual a 16 horas. Um piloto de Fórmula 1 gastou 2 minutos para dar uma volta num circuito à velocidade média de 210 km por hora. Quanto tempo o piloto gastaria para percorrer o circuito com velocidade média de 140 km por hora? Muito bem. Então, 210 km por hora, ele gastou 2 minutos. A 140 km por hora vai gastar x minutos. Quanto maior a velocidade, menor é o tempo. Então, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Portanto, nós podemos multiplicar em linha, tá? É uma outra estratégia. Ao invés de você inverter uma das colunas, você pode simplesmente multiplicar em linha. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes 210 vai ser igual a x vezes 140. Então, você vai ter que o x é igual a 2 vezes 210 dá 420, dividido por 140. Então, tá aqui, se você fizer essa conta, você vai ter um tempo de 3 minutos. Portanto, o tempo aumentou, né? Tá mais devagar, o tempo aumenta. Um livro possui 240 páginas e cada página tem 40 linhas. Qual seria o número de páginas desse livro se fossem colocadas apenas 30 linhas em cada página? Então, veja, nós temos 240 páginas com 40 linhas. Se a gente colocar apenas 30 linhas, o que vai acontecer com o número de páginas? Então, você concorda que quanto menos linha, quanto mais linhas, menos páginas. E vice-versa, né? Quanto mais páginas, menos linha. Então, são inversamente proporcionais. Nesse caso aqui, simplesmente você multiplica direto em linha, esse com esse com esse. E aí ficamos com 240 vezes 40, vai ser igual a 30x. Resolvendo aí, você vai ter que o x é igual a... Pode dar uma cortada aqui nesse zero. Então, 4 vezes 240 vai dar 800, 960. Dividido por 3. Então, 960 dividido por 3 vai dar 320. Então, 320 páginas. Certo? De novo. 4 vezes 40 dá 160. Com mais 800, 960. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o produto entre elas é uma constante, não nula, chamada de constante de proporcionalidade. Elas se relacionam de maneira inversa. Ou seja, se uma das grandezas dobra, a outra reduz pela metade. Se triplicam, a outra vai ser reduzida à terça parte. A velocidade e o tempo são exemplos de grandezas inversas, pois, se aumentarmos a velocidade, o tempo é reduzido proporcionalmente. E se diminuirmos a velocidade, o tempo aumenta na mesma proporção. Analise as afirmações e classifique-as em verdadeira ou falsa. Quantidade de questões erradas em uma prova. Prova formada por questões do mesmo valor. E a nota obtida são grandezas inversamente proporcionais? Não. Quanto mais você acerta, mais nota você tira. Quanto mais você erra... Peraí, não. Ops. Vamos lá, então. Quantidade de questões erradas. Quanto maior o número de questões erradas, menor é a sua nota. Então, elas são inversamente proporcionais. Verdadeiro. Quanto mais questões você erra, menos nota você tira. A massa de uma pessoa e sua idade são grandezas que envolvem proporcionalidade? Não. Aqui é falso. A quantidade de litros de combustível e o valor pago são grandezas inversamente proporcionais? Não. Quanto mais combustível, mais você paga proporcionalmente. A velocidade de um automóvel e o tempo gasto em um determinado percurso são grandezas diretamente proporcionais? Diretamente não, são inversamente proporcionais, né? Quanto mais rápido, menos tempo. Quanto mais lento, mais tempo. Então, é inverso.
Veja a situação. Para paginar um livro com 45 linhas, em cada página são necessárias 280 páginas. Deseja-se disponibilizar apenas 30 linhas por página. Quais são as grandezas envolvidas nesse contexto? Elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Por quê? Grandezas são número de páginas e quantidade de linhas, número de linhas. São inversamente proporcionais. Elas são inversamente proporcionais porque quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Qual é a constante de proporcionalidade entre as grandezas envolvidas? Explique. Então, a constante, quando as grandezas são inversamente proporcionais, nós temos que o produto entre elas é constante. Portanto, nós temos 280 vezes 45. Isso aqui vai dar 45 vezes 280, 0, 40, 10, 14, mais 0, 32, 11, 0, 0, 6, 2, 1, 12.600. Então, essa é a constante de proporcionalidade. Certo? Porque elas são inversamente proporcionais, então, duas grandezas inversamente proporcionais, o produto é constante. Nesse caso aqui, a constante é essa. Por exemplo, para a gente calcular agora a situação lá de 30 páginas, é só a gente pegar aqui a constante de proporcionalidade, né? Então, nós temos aqui 30 páginas vezes, 30 linhas vezes y páginas vai dar 12.600. Então, y é igual a 12.600 dividido por 30. Por exemplo, se a gente quisesse saber, né? Então, vai dar aqui, ó, 1.600 aqui vai dar 420 páginas. Se a gente tivesse só 30 linhas por páginas. Então, percebeu aí que a gente usou a constante de proporcionalidade, certo? Então, ficamos por aqui esse vídeo aqui. Voltamos na próximo vídeo aí com mais um trecho da apostila. Até lá! E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto, até a próxima.